Olá pessoal, tudo bem? Muita gente me pergunta quais são as leis que formam o direito urbanístico, que devem ser estudadas para que se compreenda bem esse direito que se dedica ao desenvolvimento urbano e ao funcionamento das nossas cidades. Então, nesta aula, eu preparei uma lista com as principais leis da matéria do direito urbanístico para mostrar para vocês como essa legislação evoluiu ao longo das nossas últimas décadas. Inclusive, essa evolução foi tão grande, tão significativa nessas últimas décadas, que eu costumo diferenciar a vida do direito urbanístico em duas grandes fases. Eu falo de uma fase de fragmentação, que é anterior à Constituição de 1988, e uma fase de consolidação, que é essa fase posterior à Constituição de 1988, e na qual o direito urbanístico brasileiro floresce e se consolida de maneira muito intensa, como eu mostrarei para vocês aqui nas várias leis. Vamos dar uma olhadinha inicialmente na fase de fragmentação, nessa fase pré-88. Nós já tínhamos, antes da Constituição de 88, antes da consagração da ordem urbanística na Constituição, uma série de leis muito importante para a dinâmica das cidades. No entanto, nós não tínhamos grandes leis de sistematização das regras de desenvolvimento urbano. Nós não tínhamos leis gerais de desenvolvimento urbano. Nós tínhamos leis sobre assuntos pontuais. Então, apenas para exemplificar, vejam aí o Decreto-Lei 25 de 1937, da época Vargas, é um decreto-lei até hoje vigente, muito importante em matéria de proteção do patrimônio cultural urbano, porque esse decreto trata, entre outras figuras, do tombamento, especialmente do tombamento, não é? Em 1941 veio a nossa legislação das desapropriações ordinárias, ou seja, o Decreto-Lei 3365, ainda hoje em vigor, muito importante, que fala de desapropriação por utilidade pública ou por necessidade pública. Em 62, surgiu a Lei 4132, que trata da desapropriação por interesse social, que é uma figura de desapropriação que, inclusive, tem um papel importante para desenvolvimento urbanístico, para programas de habitação. Em 64 veio o nosso Estatuto da Terra, a Lei 4504, que tem normas interessantes sobre colonização, sobre formação de cidades, então é uma lei importante para nós. Em 1974, o segundo Plano Nacional de Desenvolvimento, diante do expressivo avanço demográfico do Estado brasileiro, tratou também de questões urbanísticas no seu capítulo 9º. Então vejam lá depois a Lei 6.151. E ainda nessa fase de fragmentação, pré-Constituição de 88, nós temos a importantíssima Lei de Parcelamento do Solo, a Lei 6766 de 79, que trata do parcelamento na forma de loteamento e também na forma de desmembramento. Além disso, se fala aí de infraestrutura básica para a população, se fala de lote, se fala de uma série de assuntos importantíssimos para o desenvolvimento da cidade, tá certo? Agora, notem que todas essas leis tratam de pontos muito específicos, não são leis preocupadas com a dinâmica urbana de maneira mais ampla. Por isso que eu falo de uma fase de fragmentação. O Congresso editou aqui e ali uma ou outra lei sobre assunto que é importante para o desenvolvimento urbano, mas sem ainda construir uma verdadeira visão sobre o desenvolvimento das cidades brasileiras. Então a coisa começou a mudar, a situação começou a mudar no Brasil, efetivamente a partir da Constituição de 1988, que de um lado consagrou o município como uma esfera federativa e, de outro lado, trouxe um conjunto de regras sobre a ordem urbanística, com instrumentos jurídicos importantíssimos, além de definir várias normas sobre competências urbanísticas que eu abordarei em aulas específicas, tá certo? Após a Constituição de 88, que nós vamos ver em um outro momento, nós tivemos um florescimento do direito urbanístico em inúmeras leis, inclusive leis gerais que tratam do desenvolvimento urbano. Então eu selecionei aqui algumas leis que são importantes para essa matéria. De 1997 temos o Código de Trânsito Brasileiro, que é bastante importante porque trata de trânsito, de tráfego e também de definições relevantíssimas sobre toda a infraestrutura de mobilidade que nós temos nas cidades, trata de infrações e assim por diante. Em 2000 temos a Lei de Acessibilidade Urbana, a Lei 10.098, que é muito importante para pessoas com mobilidade reduzida, porque a ideia de acessibilidade é promover acesso com segurança e autonomia para todo cidadão, ou seja, para que todos possam acessar infraestruturas e serviços essenciais à sua vida, tá bom?
Em 2001, tivemos aí a nossa mais importante lei, o surgimento do Estatuto da Cidade, que é a Lei 10.257. Essa lei efetivamente é um marco, porque apesar de ter muitas falhas, apesar de ter uma visão isolacionista da cidade, essa lei é importantíssima porque traz diretrizes de desenvolvimento urbano, traz um rol de instrumentos de política urbanística, inclusive normas sobre plano diretor, normas sobre gestão democrática da cidade e até mesmo normas sobre improbidade administrativa urbanística, tá bom? Em 2005, veio a Lei dos Consórcios Públicos, a 11.107, uma lei muito importante para viabilizar a cooperação dos municípios, inclusive em política urbanística, não é? Os municípios, com a figura do consórcio, podem desenvolver políticas conjuntas de saneamento, de mobilidade e assim por diante. Em seguida, em 2007, surgiu a Lei das Diretrizes Nacionais de Saneamento Básico, a famosa LDNSB, a Lei 11.445, que foi reformada nos últimos anos, mas ainda está em pé, muito importante, porque trata de água, trata de esgoto, drenagem de águas pluviais e também de resíduos sólidos. Em 2009, surgiu uma lei importantíssima de regularização fundiária e também tratando do programa Minha Casa Minha Vida, a 11.977, que ainda está de pé, mas teve muitos dos seus dispositivos revogados, inclusive porque há uma nova lei de regularização fundiária que eu já vou mostrar. Seguindo nessa evolução de consolidação do direito urbanístico, em 2010 veio a Lei de Resíduos Sólidos, não é? Que trata dos resíduos e separando o que é competência do município, o que é competência dos agentes econômicos, fala de logística reversa, fala de reciclagem, fala de reaproveitamento, muito importante essa lei. Em 2012 veio a nossa Lei de Mobilidade Urbana, a 12.587, que fala de instrumentos como rodízio, fala de pedágio urbano, enfim, uma série de instrumentos interessantes e também trata dos sistemas de transporte, inclusive transporte por aplicativo, então é uma lei muito importante. Ainda em 2012, tivemos a edição da Lei da Política Nacional de Defesa Civil, que funda, que fomenta o que eu chamo de direito dos desastres, ou seja, um sub-ramo do direito urbanístico e do direito ambiental, voltado especificamente para prevenção e para a reação a desastres, tá certo? Essa Lei 12.608 alterou o Estatuto da Cidade em muitos aspectos, inclusive de maneira a criar uma política de desenvolvimento urbano mais responsável, sobretudo em relação à população que se encontra em áreas vulneráveis a desastres. Tá bom? Em 2015 surgiu o Estatuto da Metrópole. Então, vejam, junto com o Estatuto da Cidade, o Estatuto da Metrópole são os dois grandes diplomas que nós temos aí sobre o desenvolvimento urbano. Então, de um lado, o Estatuto da Cidade, de outro, o Estatuto da Metrópole, Lei 13.089. O Estatuto da Metrópole é focado na figura da região metropolitana e também, pessoal, na figura da aglomeração urbana. É verdade que a Constituição fala ainda da micro-região. O Estatuto da Metrópole chega a mencionar a micro-região, mas não dá grande bola, não dá grande atenção à figura da micro-região. Mas, enfim, apesar disso, é um diploma importantíssimo, fala de instrumentos, fala de PDUI, que é o Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado, e assim por diante. Em 2017, veio essa polêmica e importantíssima nova lei de regularização fundiária, a 13.465, que trata da REURB social, da REURB específica e outras formas, não é? Então, uma lei importantíssima, cria o Instituto da Legitimação Fundiária, entre outras coisas. Em 2020, tivemos a reforma do Marco do Saneamento Básico, então aquela lei lá de 2007 continua valendo, mas ela foi fortemente reformada por essa 1426 de 2020. Em 2022 surgiu a Lei das Associações de Municípios, então vejam que a associação de municípios é diferente do consórcio que eu mencionei, não é? A associação de municípios aqui é uma figura que permite que os municípios se unam para promover capacitação e até mesmo para defender os seus interesses, inclusive na justiça. A lei diz claramente que as associações de municípios podem até mesmo substituir as procuradorias representando os municípios no judiciário, em processos judiciais. Em 2023, veio uma nova lei do Minha Casa Minha Vida, uma lei bastante ampla que modificou vários outros diplomas, que é a Lei 14.620. Então, pessoal, tudo isso mostra o quê? Tudo isso comprova que o nosso direito urbanístico, depois da Constituição de 88, efetivamente se consolidou. O direito urbanístico se expandiu e isso deu margem à formação daquilo que eu chamo de direito urbanístico geral, não é? Com instrumentos gerais, normas gerais de desenvolvimento urbano, normas competenciais, e de outro lado aquilo que eu chamei numa aula específica de direito urbanístico especial, que é o direito que cuida de política de saneamento, mobilidade, acessibilidade e assim por diante. Então espero que vocês tenham conseguido ter uma visão geral da nossa legislação que forma o direito urbanístico. Um grande abraço.